Existe um momento na vida em que tudo parece se alinhar misteriosamente, como se forças invisíveis estivessem nos guiando rumo a algo maior. Há encontros que não são planejados, mas inevitáveis. Almas que se cruzam não por acaso, mas por necessidade. Quando duas chamas estão prontas, não é mais uma questão de escolha. É a própria sincronicidade agindo, orquestrada por um universo que conhece os caminhos da alma melhor do que a própria mente racional. Este roteiro vai mergulhar na potência desses encontros inevitáveis, revelando como a jornada interna da individuação e a integração dos opostos moldam o momento exato em que duas almas afins se reconhecem. Prepare-se para enxergar os encontros da vida sob a lente profunda e transformadora da psicologia junguiana. Se esse tema ressoa com você, comente abaixo. Eu estou pronto para o encontro que o universo reservou para mim. Quando Jung falou sobre sincronicidade, ele descreveu um princípio de conexão acausal entre eventos, algo que vai além da lógica linear e revela um entrelaçamento profundo entre o mundo interno e externo. Esse conceito é essencial para compreender os encontros marcantes, que parecem ser escritos nas estrelas. Quando duas chamas estão prontas, o universo não apenas permite, ele promove esse encontro como parte do processo de individuação. A individuação, para Jung, é o caminho da alma em direção à totalidade. Não se trata de se tornar algo novo, mas de integrar tudo aquilo que fomos, somos e podemos ser. Essa integração exige enfrentamento da sombra, os aspectos rejeitados de nós mesmos e o equilíbrio entre os polos do masculino e do feminino interiores, o ânimos e a ânima. Só depois de percorrer essas etapas com alguma maturidade psíquica é que nos tornamos capazes de reconhecer o outro não como uma projeção de nossas carências, mas como um espelho da alma. Nesse contexto, o encontro entre duas chamas representa não uma metade buscando outra metade, mas duas inteirezas em estado de prontidão. E é justamente nesse ponto que o universo entra em ação. Quando os processos inconscientes de duas pessoas ressoam em sintonia, a sincronicidade atua como um chamado. Esse chamado pode vir disfarçado de coincidência, sonho, sensação de déjà vu, ou até uma sucessão de eventos aparentemente aleatórios que culminam no inevitável. O que para a mente parece acaso, para a alma é destino. E é essa dança entre destino e livre-arbítrio, entre inconsciente coletivo e escolha pessoal, que forma o pano de fundo profundo para esses encontros transformadores. Antes que dois seres estejam prontos para um encontro transformador, é necessário que cada um deles percorra um caminho solitário e profundo em direção a si mesmo. Essa jornada não é linear nem confortável. Carl Jung chamou esse processo de individuação, e ele representa a busca por integrar todas as partes da psique, conscientes e inconscientes, para tornar-se um ser inteiro. O encontro com o outro só é possível em sua profundidade, quando deixamos de buscar completude fora e passamos a viver a plenitude dentro. No início da vida, nos identificamos quase que exclusivamente com a persona, a máscara social que usamos para nos adaptar às expectativas do mundo. Acreditamos ser o que mostramos e escondemos tudo aquilo que é considerado inadequado ou indesejável. Esses conteúdos reprimidos formam o que Jung chamou de sombra, o lado obscuro, negado e ignorado da psique. No entanto, a sombra não desaparece. Ela vive no inconsciente e age por trás de nossos comportamentos, especialmente nas relações. O primeiro passo na jornada da individuação é, portanto, reconhecer essa sombra, encará-la e integrá-la. Integrar a sombra significa aceitar que não somos apenas luz. Também somos contradição, medo, raiva, insegurança. É nesse mergulho que começamos a nos libertar das projeções, especialmente nas relações amorosas. Enquanto estamos inconscientes de nossas próprias feridas, tendemos a projetar no outro aquilo que nos falta ou que tememos em nós mesmos. E é nesse jogo de espelhos que muitas conexões acabam se confundindo com dependência, obsessão ou ilusão. A individuação nos convida a sair desse ciclo e a olhar o outro com olhos mais claros, menos carentes, mais conscientes. Outro aspecto fundamental dessa jornada é o encontro com o anima e o animus.
os arquétipos do feminino e do masculino dentro de cada um de nós. Para Jung, todo homem possui em seu inconsciente uma imagem do feminino, anima, e toda mulher uma imagem do masculino, animus. Esses arquétipos influenciam profundamente nossos relacionamentos, pois tendemos a projetá-los nos parceiros. Quando uma mulher encontra um homem que corresponde inconscientemente ao seu animus, ou vice-versa, surge uma forte atração, muitas vezes idealizada. No entanto, enquanto essas imagens não forem integradas internamente, continuaremos buscando fora aquilo que nos falta por dentro. A integração do ânimos e da ânima exige reconhecimento dessas qualidades em nós mesmos. A mulher precisa entrar em contato com seu lado ativo, racional, criador, o homem com sua sensibilidade, intuição e acolhimento. Quando isso ocorre, o equilíbrio interno se reflete na escolha de parceiros mais alinhados com nossa verdade essencial, e não apenas com nossas projeções inconscientes. O encontro com o outro passa a ser um reflexo da relação que temos conosco. A individuação é, portanto, um ato de coragem. É preciso disposição para perder as referências antigas, para questionar crenças, para atravessar o deserto do autoconhecimento. Mas é justamente nesse processo que nos tornamos capazes de amar sem esperar salvação, de compartilhar sem perder autonomia, de encontrar sem nos perder. O verdadeiro encontro entre duas chamas ocorre quando cada uma delas já arde por si mesma, quando o fogo interno não depende do outro para existir. Quando essa jornada é trilhada com autenticidade, algo muda profundamente na frequência que emitimos ao mundo. Já não estamos buscando alguém que nos complete, mas alguém que caminhe conosco. Essa mudança sutil, porém poderosa, parece ser captada pelo universo. É como se a prontidão interna acendesse um sinal invisível e o momento do encontro se tornasse inevitável. Não por esforço, mas por sintonia. O universo não premia a pressa, mas a maturidade. E essa maturidade só pode nascer do trabalho interno profundo. O encontro com o outro é, em muitos aspectos, o reflexo do encontro que tivemos com o que há de mais verdadeiro em nós. A chama que se une à outra não apaga, não queima, não domina. Ela ilumina. Quando duas almas atingem esse ponto, o universo não hesita. Ele age, move, aproxima, revela. E o que parecia improvável, de repente, se torna certo. Não há mais resistência, apenas reconhecimento. Os relacionamentos humanos, especialmente os que despertam fortes emoções, quase sempre envolvem um processo inconsciente e inevitável, a projeção. Para Jung, projetar é atribuir ao outro aspectos de nós mesmos que não reconhecemos ou não aceitamos. No início de uma conexão intensa, vemos no outro qualidades ou defeitos que, na verdade, pertencem à nossa própria psique. O outro se torna um espelho, um reflexo que ilumina partes de nós mesmos, ainda que não estejamos prontos para reconhecê-las. Quando duas pessoas se encontram e sentem uma conexão instantânea, o que está em jogo muitas vezes não é o outro real, mas a imagem que projetamos sobre ele. É como se o inconsciente visse no outro a possibilidade de resolver internamente algo que ainda está em desequilíbrio. Idealizamos, romantizamos, criamos expectativas irreais. A paixão que surge não é apenas pelo outro, mas pela ideia que temos dele, um personagem moldado por desejos, carências e fantasias inconscientes. É nesse ponto que a desilusão se torna inevitável. Com o tempo, o véu da projeção começa a cair. O outro começa a mostrar suas nuances reais, suas contradições, seus próprios processos. E aquilo que antes parecia mágico começa a causar estranhamento, frustração ou até rejeição. Muitos relacionamentos acabam nesse momento, porque a dor de encarar o real é maior do que a disposição de crescer com ele. Mas Jung nos convida a olhar essa desilusão como um portal. É ali que começa o verdadeiro encontro. O processo de retirada da projeção é doloroso, mas essencial. Quando paramos de esperar que o outro nos salve, nos preencha ou nos valide, abrimos espaço para a responsabilidade emocional e para o amadurecimento da alma. Enxergar o outro como ele é, com seus limites, medos e potencial, exige que façamos o mesmo por nós mesmos. E é nesse reconhecimento mútuo que nasce um tipo de amor mais profundo, aquele que não idealiza, mas acolhe.
A projeção também pode revelar a nossa própria sombra. Muitas vezes, rejeitamos no outro comportamentos que inconscientemente carregamos dentro de nós. Sentimos raiva, julgamento ou rejeição intensa diante de atitudes que, em algum nível, espelham aspectos negados da nossa própria personalidade. O outro, então, não é apenas parceiro. Ele se torna um espelho da alma, um mestre silencioso que nos aponta as direções internas que ainda precisam ser integradas. É por isso que relacionamentos profundos não são confortáveis. Eles nos confrontam, nos desequilibram, nos exigem. Mas é justamente por meio desse desconforto que ocorre o crescimento psíquico. Não há individuação sem conflito, assim como não há amor verdadeiro sem a coragem de olhar para si mesmo. O encontro com a alma gêmea, ou com aquilo que muitos chamam de chama, não é necessariamente suave. Pode ser arrebatador, mas também pode ser disruptivo, porque o outro carrega a chave de portas internas que não conseguiríamos abrir sozinhos. Às vezes, ele nos mostra o que há de mais belo em nós. Outras vezes, revela o que ainda está ferido. Em ambos os casos, ele cumpre sua função arquetípica de espelho. Para Jung, o desafio está em reconhecer o processo da projeção e, ao invés de fugir da dor que ela causa, usá-la como ferramenta de autoconhecimento. Isso significa assumir que o outro não é responsável por nossos sentimentos, mas que ele os desperta para que possamos crescer. Amar, nesse contexto, é se permitir ser transformado pelo encontro. Só quando atravessamos esse campo de espelhos com honestidade e presença, conseguimos sair do jogo inconsciente da idealização e entrar num campo mais verdadeiro de conexão. O outro deixa de ser um ideal e se torna humano, e é nesse terreno da humanidade partilhada que o amor real pode florescer. Quando duas chamas se encontram e conseguem ultrapassar o véu das projeções, nasce algo raro, o amor consciente, um vínculo que não se baseia em expectativas, mas em entrega mútua, em presença, em verdade. E é esse tipo de encontro que o universo favorece. Não aquele que alimenta a ilusão, mas o que promove a evolução. Há momentos em que a vida parece operar com uma inteligência própria, como se tudo conspirasse para que algo ou alguém chegasse até nós. Jung chamou isso de sincronicidade, a ocorrência de dois eventos conectados por sentido, e não por causa. Não é coincidência. É como se o universo respondesse ao estado interno da alma com eventos externos que refletem esse momento psíquico. E quando duas chamas estão prontas, esse princípio atua como um chamado sutil, porém irresistível. Sincronicidade não é mágica, tampouco algo que possa ser forçado. Ela é a expressão de uma ordem oculta, uma harmonia entre o mundo interior e o mundo exterior. E o que a ativa não é o desejo consciente, mas a maturidade inconsciente. Quando alguém alcança um certo grau de integração interna, após ter enfrentado a sombra, equilibrado os opostos, transcendendo projeções, algo muda em sua frequência. A realidade externa começa a se reorganizar, como se a psique, ao amadurecer, enviasse um sinal para o campo do invisível. Esse é o terreno do destino psíquico, um conceito que nasce da ideia de que certas experiências são atraídas pela alma não por acaso, mas por necessidade de evolução. Quando o encontro com o outro ocorre num momento de sincronicidade, ele carrega consigo um sentido profundo. Pode parecer um acaso, uma troca de olhares num lugar inusitado, uma mensagem enviada sem intenção, um reencontro improvável. Mas algo dentro de nós reconhece que aquele instante carrega mais do que aparência. Ele carrega direção. Jung dizia que o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas se transformam. No campo da sincronicidade, essa transformação é orquestrada não pelo controle racional, mas pela prontidão interior. Não é a busca que cria o encontro, mas a vibração que a alma alcançou após o trabalho interno. Em outras palavras, o universo não responde ao desespero da carência, mas à serenidade de quem já não precisa, mas ainda assim está aberto. O que diferencia uma sincronicidade de uma simples coincidência é a sensação de significado. O momento tem peso, tem impacto.
tem uma ressonância que atravessa o tempo e o espaço. Não é o evento em si, mas o que ele desperta. Quando duas chamas se encontram assim, há uma percepção mútua de reconhecimento, como se algo antigo estivesse sendo relembrado. Uma espécie de eco entre almas que já se buscaram em outros tempos ou em outras camadas da própria psique. É importante compreender que a sincronicidade não garante estabilidade ou permanência. Ela indica um portal, um convite, um ponto de inflexão. A partir daí, tudo dependerá da escolha consciente, da responsabilidade emocional, do trabalho contínuo. Mas o que ela oferece é a certeza de que o momento não é aleatório. Ele faz parte de um roteiro maior, escrito nas entrelinhas do inconsciente e ativado pela maturidade da alma. Muitos confundem sincronicidade com destino fechado, mas Jung jamais defendeu uma ideia determinista. Para ele, o símbolo, o sonho, o encontro, tudo isso são pistas, não prisões. A liberdade permanece, mas agora ela é informada por uma sabedoria maior. O universo age, mas cabe ao indivíduo responder. É uma dança entre destino e livre-arbítrio, entre ordem oculta e escolha consciente. Há uma beleza profunda nesse processo. Saber que não é preciso forçar, que não se trata de correr atrás ou manipular. O verdadeiro encontro acontece quando paramos de buscar fora e começamos a cuidar da preparação interna. A alma, ao atingir um certo grau de coerência, se torna magnética. E é então que os sinais começam a surgir. Sonhos vívidos, repetições simbólicas, encontros inesperados, sensações que não podem ser explicadas pela lógica. Esses sinais não são para serem interpretados com pressa ou ansiedade. Eles pedem escuta, presença e sensibilidade. A sincronicidade é sutil, mas poderosa. Quando duas chamas estão prontas, o universo não apenas permite o encontro, ele o conspira. E esse momento carrega em si o potencial de uma nova etapa da individuação. Aquela em que o outro se torna parceiro na jornada, não mais salvador, nem inimigo, nem projeção, mas companheiro de alma, caminhando lado a lado. Durante grande parte da vida, somos ensinados a buscar no outro aquilo que sentimos faltar em nós mesmos. A ideia de que alguém virá para nos completar se tornou um dos mitos mais enraizados na psique coletiva. No entanto, essa narrativa está profundamente ligada a um estado de fragmentação interna. Jung propõe uma visão radicalmente diferente. O verdadeiro encontro amoroso não acontece entre metades, mas entre totalidades. E é quando duas chamas se tornam inteiras por si mesmas que o amor deixa de ser um preenchimento e se transforma em expansão. No processo de individuação, a alma percorre um caminho em que cada parte esquecida, reprimida ou projetada é resgatada. Esse trabalho não nos leva à perfeição, mas à inteireza. Ser inteiro não é estar completo em todos os sentidos, mas é ser consciente de si, com luz e sombra, com contradições e verdades. É reconhecer quem se é, com coragem e humildade. Somente quando estamos nesse estado, podemos nos relacionar a partir do ser, e não da falta. O amor vivido a partir da carência cria dependência, possessividade, medo de abandono, porque a ligação não se dá entre dois centros fortes, mas entre duas estruturas frágeis tentando se apoiar uma na outra. Nesse modelo, o outro se torna um alívio temporário para feridas profundas que ainda não foram tocadas. Mas esse tipo de conexão inevitavelmente se torna um ciclo de frustração, pois nenhum ser humano pode sustentar a expectativa de ser a cura de outro. O verdadeiro amor não nasce da ferida, mas da superação dela. Quando duas chamas se encontram num estado de totalidade, o que se forma é uma ponte, e não um abrigo. Uma ponte que liga dois mundos internos já fortalecidos, permitindo que o amor se manifeste como crescimento e não como fuga. Essa relação não sufoca, não reduz, não aprisiona. Ela liberta, porque não exige que o outro seja algo que ele não é. Ao contrário, ela convida o outro a ser ainda mais quem ele é. Essa forma de amar não é passiva, é profundamente ativa e exige presença, escuta e vulnerabilidade. Amar a partir da inteireza
Significa estar disposto a se transformar continuamente ao lado do outro. Significa permitir que a relação se torne um espaço de expansão da consciência, onde cada desafio é um convite à maturidade e não um sinal de fracasso. O amor como expansão é aquele que acolhe as diferenças como possibilidades e não como ameaças, que compreende que o outro não está ali para atender expectativas internas, mas para compartilhar uma jornada de evolução. Quando duas chamas entram nesse campo, algo maior nasce entre elas. Uma terceira entidade psíquica viva, simbólica, a relação como organismo vivo. Jung via esse terceiro elemento como essencial. Não se trata apenas de duas pessoas convivendo, mas de uma energia entre elas que carrega o potencial de transformação mútua. Essa transformação não acontece sem crises. Na verdade, quanto mais verdadeiro é o vínculo, mais ele confronta e revela o que ainda precisa ser integrado em cada um. Mas a diferença é que, ao contrário de relações baseadas em carência, nesse tipo de amor, a crise é vivida com consciência. Em vez de acusar o outro, cada um volta-se para dentro e pergunta: o que isso está me mostrando sobre mim? A relação vira espelho, mas também vira solo fértil. Duas totalidades se unem não por necessidade, mas por escolha. Essa escolha é renovada a cada dia, não por obrigação, mas por reconhecimento mútuo. Não é um amor cego, nem condicionado. É um amor lúcido, presente e livre. E é justamente essa liberdade que o torna tão forte, porque ela permite que cada um continue crescendo, sem medo de perder o outro, já que a base da união não é controle, mas confiança. No fundo, esse é o maior paradoxo do amor consciente. Quanto menos se exige do outro para preencher lacunas internas, mais profundamente se pode compartilhar a vida com ele. É nesse terreno que duas chamas ardem lado a lado, sem apagar uma a outra. E o que nasce entre elas não é apenas relacionamento, mas alquimia, uma transformação contínua que leva ambos a níveis de consciência que jamais alcançariam sozinhos. Quando o universo aproxima duas almas que alcançaram esse grau de prontidão, ele não está apenas promovendo um encontro. Ele está criando uma oportunidade para que o amor se manifeste como força de expansão, cura e despertar. Porque quando duas totalidades se encontram, elas não se completam, elas se transbordam. Ao longo desta jornada, mergulhamos em camadas profundas da psique, desvendando como o verdadeiro encontro entre duas chamas não é fruto do acaso, mas da maturidade interna de cada alma. A individuação, a retirada das projeções, a escuta da sincronicidade e a vivência do amor como expansão revelam que as relações mais significativas nascem quando já não buscamos completar o que falta, mas compartilhar o que transborda. O universo não força encontros por capricho, mas por coerência. Quando estamos em sintonia com o que realmente somos, criamos um campo onde a sincronicidade atua e onde o amor deixa de ser carência para se tornar consciência. O outro deixa de ser salvador ou ameaça e passa a ser espelho, parceiro e co-criador de uma realidade mais autêntica. Se esse conteúdo tocou algo em você, é sinal de que a sua chama também está se preparando para um encontro de alma. Permaneça nesse caminho, honre seu processo, e quando for o momento certo, o universo saberá como agir. Inscreva-se no canal e assista ao vídeo que está na tela agora. Sua transformação começa com um simples passo, o de escolher caminhar em direção à sua verdade.